Você não gosta nada dele? Ele parece ser um bom rapaz? Perguntou Joana a Elisângela, surpresa. Joana era uma garota pequena, mas ágil, conhecida pelo seu temperamento rápido. Desde o ensino médio, ela sempre defendeu a amiga Elisângela, que era modesta, quieta e incapaz de se defender. Como nos primeiros dias de escola, sua boneca favorita foi tirada dela. Ela foi empurrada e chamada por nomes feios. Joana viu isso, foi até a menina que pensava estar no comando e arrancou a boneca das mãos dela. Isso não é seu, declarou Joana, quando a menina insolente não quis devolver a boneca a Elisângela. Joana a empurrou com ambas as mãos, fazendo com que ela quase caísse. Depois de devolver a boneca a Elisângela, Joana enxugou as lágrimas do rosto dela. Meu nome é Joana. Vamos brincar juntas. E se aquela tola se aproximar de nós novamente amanhã, eu arranco todo o cabelo dela e a deixo careca. Elisângela sorriu. E, desde aquele momento, nasceu uma verdadeira amizade. As meninas se tornaram inseparáveis, sempre se apoiando. Se Joana não tinha tempo para fazer a lição de casa, ela sabia que podia contar com Elisângela para ajudá-la. Elas compartilhavam tanto os infortúnios quanto as alegrias, não guardando segredos uma da outra. Com o passar do tempo, as meninas cresceram, mas Joana permaneceu a mesma. Uma menina pequena de cabelos vermelhos, com franja e pele perfeitamente morena. Apesar de ter apenas 1,61 metros de altura, ela compensava usando sapatos de salto alto ou plataformas. Quando o pai de Elisângela faleceu devido a um defeito cardíaco congênito, Joana compartilhou a dor da amiga. Elisângela tinha apenas 15 anos na época. Ele queria me dizer algo antes de morrer, ela contou. Ele estava no hospital e me chamou, mas minha mãe tentou me segurar. Não sei por que ele me chamou. E quando eu me aproximei, ele não teve tempo de dizer nada. Os médicos nos disseram que não havia chance, mas era impossível acreditar. Ele estava lá, e então se foi. Joana amava a amiga como uma irmã e a apoiou durante o luto. E logo a mãe de Elisângela encontrou outro homem e se casou novamente. O padrasto não era violento ou perigoso. Ele nunca fez mal a Elisângela. Ele era simplesmente notável. Às vezes, ele agia como um adolescente bobo e fazia piadas estúpidas. Joana não suportava ele, mas Elisângela não se importava. À noite, a mãe de Elisângela e o novo marido bebiam, e Elisângela fugia de casa porque não queria ver no que sua mãe, aparentemente inteligente e bem educada, estava se transformando com esse homem. Joana sempre sentiu um pouco de ciúmes de Elisângela. Ela era mais alta, tinha um bom corpo e cabelos loiros longos até a cintura. Quando soltava o cabelo, se tornava instantaneamente a garota mais encantadora do bairro. Joana se sentia um pouco estranha perto dela. Além disso, Elisângela tinha traços faciais proeminentes e ficava bonita mesmo sem maquiagem, enquanto Joana não se sentia confortável sem ela. Quando o último sino da escola tocou, ambas as meninas ainda não haviam decidido onde se matricular. Era um tempo divertido e despreocupado. Os pais de Joana eram ricos, enquanto a mãe de Elisângela trabalhava como enfermeira no hospital e o padrasto trabalhava meio período como encanador. Elisângela se saía bem na escola, enquanto Joana tirava notas ruins, mostrando pouco interesse nos estudos. Sua mente estava ocupada por meninos, especificamente um menino chamado Henrique, mas ele, ironicamente, gostava de Elisângela, o que causou algum ressentimento entre ela e Elisângela. Por que você não me disse antes que gostava dele? Elisângela perguntou. Porque você pode namorá-lo se quiser. Eu não me importo, respondeu Joana. Elisângela balançou a cabeça e, no dia seguinte, se aproximou de Henrique com Joana ao seu lado e disse, desculpe, mas você não é meu tipo. Eu aprecio seu convite, mas não vai acontecer nada entre nós, nem mesmo amizade.
Elisângela saiu, deixando Joana sozinha com Henrique. Era uma verdadeira oportunidade para Joana. Ela consolou Henrique e eles até namoraram por um tempo. No entanto, Joana rapidamente se entediou e terminou o relacionamento. Isso permitiu que elas mantivessem a amizade e não deixassem Henrique estragá-la. Quando o outono se aproximou, ambas se matricularam no colégio local. Joana decidiu se tornar professora, enquanto Elisângela aspirava a ser advogada. Os pais de Joana não exigiam estabilidade financeira e permitiam que a filha escolhesse sua própria profissão. Por outro lado, os pais de Elisângela insistiam que ela cursasse direito, alegando que essa área tinha melhores perspectivas. Como resultado, as meninas acabaram em departamentos diferentes da mesma instituição educacional. Elas se formaram no primeiro curso, passaram o verão inteiro se divertindo, saíam à noite e trabalhavam meio período durante o dia. Para Elisângela, era uma necessidade. E Joana não queria ficar em casa o dia todo e juntou-se à amiga no trabalho também. Trabalhavam como garçonetes, fazendo turnos diferentes. Se o turno fosse durante o dia, podiam ir à balada à noite. E se fosse à noite, descansavam durante o dia e trabalhavam à noite. Usavam uniformes quando serviam banquetes. Mas, às vezes, também participavam de festas no café. Joana, quando bebia, adorava dançar em cima da mesa. Sua forma física permitia, e ela se movia com grande habilidade. Contudo, Elisângela era mais modesta e não conseguia realizar tais proezas. Ela invejava a liberdade da amiga nesse aspecto. Agora, com o início do ano letivo, as garotas tiveram que deixar seus empregos e focar nos estudos. Um dia, cansadas de suas atividades acadêmicas, passeavam pelo parque. "Não, ele não é meu tipo de jeito nenhum", exclamou Elisângela. Um de seus colegas de classe tinha elogiado ela, e Joana já estava planejando o casamento delas. Mas Elisângela não tinha interesse em namorar. "Olha melhor. É hora de focar na sua vida pessoal", aconselhou Joana. "Eu já olhei bem há um ano. Não há faísca entre nós, então não vou olhar de novo." "É isso", respondeu Elisângela firmemente. Joana suspirou, tristemente. De repente, uma mulher chamou a atenção delas. Era uma mulher de meia idade, com cabelos loiros e vestida com roupas à moda cigana. "Posso ler a sorte de vocês, queridas?", perguntou com um sorriso, aproximando-se das garotas. Joana estava disposta a pagar pelos serviços dela e deu um passo à frente. Mas Elisângela parou. Ela tinha medo de ciganos, adivinhações e tudo relacionado ao misticismo. "Não", sussurrou Elisângela. A ideia de ler a sorte assustava. Vamos descobrir se você vai se casar com o bem ou não. Vai ser divertido." "Elisângela, não seja medrosa." O último comentário feriu o ego de Elisângela. Ela suspirou e seguiu a amiga, segurando a última nota em seu bolso. Joana foi a primeira. Elas conheciam as regras. O pagamento era necessário pela adivinhação. Joana entregou o dinheiro, mas a adivinha disse: "Espere. Vou ler sua sorte primeiro e depois você pode pagar o quanto achar justo. Dê-me sua mão e vamos ver." A adivinha examinou a mão de Joana por um tempo antes de dar sua previsão. "Você não vai se casar tão cedo. Vai levar vários anos. Você passará por muita coisa e perderá metade da sua vida, mas ela voltará para você", disse a adivinha, olhando para Joana. Joana parou de gargalhar e ficou pálida. A adivinha continuou: "Também, cuidado com um homem de olhos de cores diferentes. Ele terá más intenções e vai arruinar você. Fuja dele o mais rápido que puder. Se não me ouvir, você estará perdida." A adivinha falou com seriedade, mas Joana retirou sua mão.
Não vou pagar nada. Isso é absurdo. Saia daqui. Joana estava prestes a puxar Elisângela consigo, mas Elisângela insistiu em ter sua sorte lida também. Espera, eu também quero saber a minha sorte, disse Elisângela. Ela não sabia por que fez isso. Aquela mulher a assustava, mas, por algum motivo, ela acreditava nela. Parecia que a adivinha não estava apenas dizendo o que o cliente queria ouvir. Havia algo estranhamente real naquilo. Elisângela estendeu a mão, e a mulher começou a examinar sua palma. Você precisa ter cuidado com um homem que vai perguntar as horas. Se você responder a pergunta dele, que horas são, você vai sofrer por isso. E digo sério, esse homem é perigoso. Elisângela recuou a mão. Mas há algo mais que eu possa te dizer. Eu ainda não vi tudo, disse a adivinha. Obrigada. Isso é suficiente. Aqui, pegue, disse Elisângela, assustada, estendendo o último dinheiro do seu bolso. As garotas saíram apressadamente. Estava começando a escurecer, o céu coberto de nuvens cinzas e começava a chover. Isso é tudo bobagem. Como uma pessoa pode ter olhos de cores diferentes? Perguntou Joana. Eu já ouvi falar disso. Acontece, é genético, respondeu Elisângela. Mas como ela pode ver uma pessoa com olhos diferentes na minha mão? Isso é delírio. Eu pensei que ela pudesse ver o comprimento da linha da vida, doenças de todos os tipos ou um casamento, mas não uma pessoa com olhos diferentes. Aquela adivinha deve estar louca, e ela também não te deu uma previsão normal, comentou Joana. Elisângela deu de ombros. Eu realmente não acredito nesse tipo de coisa, admitiu. Nem eu, disse Joana. As garotas viraram a esquina e imediatamente esbarraram em 3 homens grandes. Eles olharam para elas e sorriram. Oi, moças. Estávamos esperando por vocês. E aí, universitárias? Aliás, que horas são? Provavelmente está tarde para andarem sozinhas. Joana estava assustada. Ela era corajosa ao se defender contra valentões na escola, mas esses eram homens crescidos e um deles tinha uma faca na mão. São 8h30. Desculpe, temos que ir, disse Elisângela firmemente. De repente, as palavras da adivinha sobre não contar o tempo vieram à sua mente. Mas esse era o menor dos seus problemas naquele momento. Os homens não as deixavam passar. O que você quer? Eu darei tudo que tenho, se nos deixarem ir, disse Joana com a voz trêmula. Perfeito, você vai. E não apenas suas coisas, e um dos atacantes. Ele agarrou Joana pelos cabelos. E naquele momento, Elisângela o acertou no rosto com toda a sua força, usando o relógio de metal que ela havia tirado da mão. O cara gritou e soltou Joana. Ela correu sem olhar para trás. Joana, gritou Elisângela. Mas ela já estava sendo segurada por 2 homens. Ela percebeu que não podia fazer isso sozinha. E sua amiga nem sequer virou. Ela vai chamar a polícia. Só preciso ganhar tempo, pensou Elisângela. Ela tentou dialogar com os caras, mas eles estavam bêbados e amargurados demais para isso. Agora você vai compensar por ela, os 2 caras começaram a jogá-la um para o outro. Elisângela gritava, implorando para eles. Ela não tinha dinheiro nem coisas caras. O que mais ela poderia oferecer aos atacantes? O cara que ela acertou com o relógio estava de lado, praguejando e tentando parar o sangramento do nariz. Ele era o que tinha uma faca. Ele voltou aos outros quando Elisângela estava só com o jeans e a regata que usava por baixo dos suéteres para se manter aquecida. Você quebrou meu nariz. Tome isso, ele gritou e atacou Elisângela na bochecha.
Ela caiu ferida no chão. O que você fez? Você a matou? Um dos vândalos estava aterrorizado. Elisângela não se levantava. O tempo passou, e finalmente, ela recobrou a consciência. Não havia ninguém por perto. Ela pressionou a mão sobre o ferimento que ia da bochecha ao pescoço. Estava sangrando, pois cortou o pescoço. Elisângela pressionou o ferimento. Ela começou a pedir ajuda, mas não havia ninguém. Joana, por favor me ajude, ela gritou. Finalmente, um homem desconhecido de cerca de 40 anos correu até ela. O que aconteceu com você? Ele perguntou. Fui atacada, sussurrou Elisângela, pronta para desmaiar novamente. Uma mulher apareceu ao lado do estranho. Aparentemente, ela era sua esposa, pois o homem tirou o lenço da cabeça dela e pressionou firmemente contra o ferimento de Elisângela. Quando a ambulância chegou, o sangramento quase havia parado. Os médicos colocaram Elisângela na unidade de terapia intensiva, e ela passou alguns dias lá devido à significativa perda de sangue. Quando foi transferida para um quarto normal, a garota finalmente conseguiu ligar para Joana. Ela não queria assustar seus pais, então decidiu não contar sobre o incidente. Joana não atendeu o telefone de imediato. Oi? Como você está? Como eu estou? Você fugiu, me deixando lá sozinha. Você sabe o que eles fizeram comigo por ter te libertado daquele louco? Ele me marcou toda. Quase morri no local. 5 milímetros para o lado e eu teria morrido. Estive em terapia intensiva todo o tempo. Como você simplesmente fugiu? Me desculpe. Eu estava com medo. Você teria feito a mesma coisa se fosse eu. Eles queriam a gente. Eles não fizeram nada com você, não é? Perguntou Joana, envergonhada. Não. Não com suas preces. Elisângela desligou o telefone. Logo ela teve alta do hospital e foi para o dormitório. Infelizmente, agora havia uma enorme cicatriz em seu rosto. Os médicos informaram que seria muito difícil remover tal dano. Seria necessária uma boa cirurgia plástica, mas isso teria um custo elevado. Ao ver Elisângela, Joana correu para abraçá-la, mas sua amiga a afastou, dizendo-a não chegue perto de mim novamente. A primeira coisa que Elisângela fez foi procurar a diretora do dormitório e contar tudo. Apesar da falta de quartos disponíveis, a diretora entendeu a situação e designou Elisângela a um quarto diferente, com uma nova colega de quarto. Era claro que ela não podia mais ficar com Joana no mesmo quarto. Elisângela nunca revelou o incidente a mais ninguém. No entanto, todos sabiam que ela havia sido atacada, e parecia que os detalhes se espalharam. E alguns dias depois, Joana abordou Elisângela novamente, acusando ela. E você, com vergonha de contar a todos como é corajosa e como eu sou ruim. Vai parar de fofocar? Eu não disse nada a ninguém, exceto a senhora Cláudia. Você é realmente uma amiga deplorável. Então, não há nada que eu possa fazer para ajudar você com isso, disse Elisângela, empurrando o ombro de Joana e passando por ela com raiva. Joana empurrou Elisângela com muita força, fazendo-a cair no chão. Eu posso ser deplorável, mas você é feia, gritou Joana antes de sair. A amizade delas chegou ao fim, e cada uma seguiu seu próprio caminho, enfrentando grandes dificuldades. Elisângela lutava emocionalmente sem sua amiga, sentindo falta de sua presença. No entanto, a reconciliação era impossível depois do que aconteceu. Ela começou a se sentir horrenda, pois todos olhavam para sua cicatriz com medo e repulsa. Elisângela nunca namorou ninguém e se sentia completamente sozinha. Sua previsão se tornou realidade no mesmo dia do incidente, a cartomante a havia avisado. Talvez, se ela não tivesse olhado para o relógio, não teria pensado em bater em alguém com ele.
mas aconteceu exatamente como previsto. Joana também sentia muita falta de sua amiga, sentindo-se culpada e irritada. Ela acreditava que Elisângela estava espalhando fofocas sobre o que havia acontecido. Joana rapidamente encontrou um namorado, e as duas garotas não se viram até a formatura. Elisângela começou a usar óculos escuros com lentes grandes para cobrir parcialmente a cicatriz. Ela deixou o cabelo solto para tentar escondê-la da melhor forma possível. Aqueles homens foram eventualmente capturados, e a polícia descobriu que eles haviam roubado várias outras pessoas. Elisângela participou de um reconhecimento, e forneceu depoimento, resultando em suas condenações. Aquele com a faca recebeu uma punição particularmente severa. Os culpados foram responsabilizados no dia da formatura. Elisângela andava pela rua em um belo vestido com o cabelo preso. Ela gostava desse penteado, apesar de expor a feia cicatriz em seu rosto. Enquanto caminhava pelo mesmo parque, avistou a cartomante em sua roupa de cigana e se aproximou dela. "Você se lembra de mim?" perguntou Elisângela. A cartomante olhou tristemente para a cicatriz e respondeu: "Lembro, minha querida. Lembro que sua previsão se tornou realidade no mesmo dia, e agora você tem essa cicatriz." A cartomante então perguntou sobre Joana, e sua amiga? Ela encontrou alguém de olho diferente? Eu não sei. Ela me deixou sozinha naquele dia. Ela me traiu. Eu nunca vou perdoá-la. Você vai, querida? Eu vi que seus caminhos se separariam, mas se encontrariam novamente. Não fique triste. Não posso remover essa cicatriz do meu rosto. Não há nada que eu possa fazer. Nunca tive dinheiro suficiente para uma cirurgia. Nos últimos 2 anos, me senti como uma excluída. Todos me olham com desprezo. Quem iria se casar comigo? Quem iria me querer, parecendo tão feia? Elisângela balançou a cabeça. A cartomante apertou os lábios com simpatia e disse: "Vamos pensar em algo, minha querida. Mesmo que eu não tenha visto sua mão, eu vislumbrei uma vida longa e feliz. Você passará por pontos de virada e dificuldades que são necessários para o crescimento pessoal e mudança positiva. Você tem o poder de melhorar sua vida. Você sabe que eu vou te ajudar." 5 anos se passaram. Em um apartamento espaçoso, Joana estava diante do espelho em seu vestido de noiva. Sua maquiagem e cabelo já estavam feitos, e ela se admirava. A única coisa que a incomodava era não conseguir encontrar saltos mais altos. Sua baixa estatura ainda era um ponto sensível, especialmente quando estava ao lado de Fábio, um homem loiro e de pele clara. Fábio, 4 anos mais velho que Joana, era um empresário promissor e rico. Seus pais moravam no exterior, e ele tinha seu próprio negócio, além da empresa da família. Joana se apaixonou por ele à primeira vista. Eles se conheceram em uma das festas da alta sociedade da cidade, frequentada pelos pais de Joana. A mãe e o pai de Joana também apreciavam Fábio. Ele compartilhava histórias sobre a empresa de seu pai e a dedicação de sua mãe a causas ambientais, que particularmente a luta para limpar os oceanos. Fábio era um orador eloquente, mas o que Joana mais valorizava era sua bondade. Fábio era um homem de valores tradicionais. Ele nunca a pressionou por intimidade, a menos que ela quisesse. Ele mostrava cuidado e compaixão por animais e natureza, e frequentemente falava sobre patrocinar clínicas para crianças doentes. Joana não conseguia evitar derramar lágrimas quando Fábio compartilhava histórias dessas clínicas. Fábio não tinha intenção de apressar o relacionamento e estava agindo como um adolescente apaixonado. Um dia, eles andaram na roda gigante, as luzes da cidade à noite eram hipnotizantes. De repente, Fábio pegou a mão de Joana e disse: "Quero passar minha vida inteira com você, cada minuto. Eu te adoro, seja minha esposa e a mãe dos meus filhos. Eu te amo tanto."
Joana estava nas nuvens. Isso era exatamente o que ela havia sonhado a vida toda. Fábio era o homem que ela havia imaginado, loiro e bonito, e seus pais estavam felizes também. Eles estavam preocupados que sua filha trouxesse para casa um maltrapilho. Mas Fábio parecia ser um jovem confiável. Joana, feliz, esqueceu de tudo mais no mundo. Ela já estava trabalhando como professora em uma escola secundária prestigiada, como sempre sonhou. Quando Fábio viu sua bela Joana na cerimônia de casamento, ele quase se moveu às lágrimas. A mulher olhou em seus olhos azuis e derreteu de ternura. Eu queria tanto que seus pais estivessem aqui. Gostaria muito de conhecê-los, ela sussurrou para ele. Após a cerimônia, Fábio organizou um bate-papo por vídeo com seus pais para apresentar Joana a eles. Eles moravam na Itália há muito tempo. Fábio adorava sua mãe e frequentemente a chamava, para surpresa dela. Ela recebeu Joana de braços abertos e os convidou para visitar. Eles decidiram começar a lua de mel na Itália, mas então Fábio encontrou algumas dificuldades nos negócios. Ele disse que poderiam ir para algum lugar próximo por alguns dias. Joana ficou desapontada. Agora, preciso investir muito na empresa para cortar o oxigênio da concorrência, reclamou Fábio. Dinheiro não é problema. Você sabe disso, Joana respondeu. Eu sei, não é problema para mim também. É só que eu sou necessário aqui. Preciso estar presente o tempo todo, senão os concorrentes podem arruinar tudo. Eles poderiam subornar meus funcionários e manipular as coisas. Eu pessoalmente reviso cada contrato e cada assinatura. Não confio em ninguém. É um momento crítico. Joana sentiu, compreensiva, mas ainda vamos para a lua de mel depois do casamento, certo? Claro, mas só por alguns dias. Ok, me desculpe. Compensarei você mais tarde. Uma vez que as coisas se acalmarem, posso tirar um tempo da empresa por pelo menos algumas semanas. Vamos a Paris e Roma. Quero tirar 1 milhão de fotos com você. Veremos o mundo inteiro, disse Fábio. Após a cerimônia de casamento em um clube privado que era frequentemente alugado por pessoas ricas para eventos, a festa começou. Era incrivelmente bonito lá. E eles até podiam voar em um balão de ar quente. De repente, uma figura misteriosa com uma linda máscara vintage e vestido de baile apareceu entre os convidados. Joana, esta é uma cigana. Dizem que ela faz milagres. Ela lê as mãos. Vá vê-la, sussurrou a mãe. A mãe de Joana também era pequena e esbelta. Ela usava um vestido maravilhoso feito de tecido brilhante e caro. Joana se virou e viu uma dama de máscara. Ela se lembrou de como ela e Elisângela tinham ido ver uma cigana. Mas a cigana se revelou uma charlatã. Nenhuma das previsões da cigana se concretizou. Ela nunca tinha conhecido uma pessoa com olhos de cores diferentes na vida. Os olhos de Fábio eram de um azul profundo. A cigana, vestida como uma moça do século passado com uma máscara de carnaval entalhada no rosto, deu um passo em direção a Joana. Não tenha medo. Vamos lá, Fábio encorajou Joana. A recém-casada timidamente estendeu as mãos. Não fique ofendida. Eu não acredito em você, ela disse. A cigana começou a examinar sua palma. Bem, minha filha será feliz com seu novo marido? A mãe de Joana perguntou, sorrindo. Não posso dizer, respondeu a cigana. Mas vejo que você deveria ter cuidado com um homem de olhos de cores diferentes. Ele vai arruinar você, ela avisou Joana. Joana recuou, empalidecendo. Que absurdo é esse? Ela deu de ombros e seguiu em frente, enquanto outro parente alcoolizado se aproximava da cigana. A cigana olhou para a mão dele,
Fez várias previsões e adivinhou que ele era filho único em sua família e que tinha sofrido uma perda recentemente. O homem ficou espantado. Ele pagou generosamente pelas previsões. Outros convidados se aproximaram da cigana, e então ela desapareceu. Enquanto isso, Joana estava incomodada com suas palavras. Ela pretendia encontrar e desmascarar a mulher que acreditava estar escondida sob a máscara. Na opinião dela, era a mesma mulher loira com quem ela tinha se encontrado há muito tempo com Elisângela. No entanto, Joana percebeu tarde demais e não conseguiu encontrá-la. Enquanto isso, a cigana, discretamente escondendo o dinheiro sob suas roupas, apressadamente virou a esquina do prédio mais próximo e se encostou na parede de tijolos. Ela removeu sua máscara, revelando uma cicatriz feia que se estendia pela bochecha e terminava no pescoço. Elisângela olhou para o céu e sussurrou: "Depois de todos esses anos, a encontrei novamente." Por quê? Elisângela nunca esperava ver Joana novamente, pois pertenciam a círculos sociais diferentes. Elas socializavam em círculos diferentes. Elisângela se formou em Direito e conseguiu um emprego em assistência social, onde ajudava pessoas pobres em situações difíceis. O trabalho era mentalmente desafiador, mas ela reconhecia sua importância. Com sua educação, poderia ter trabalhado em outra organização com salário mais alto, mas Elisângela escolheu deliberadamente esse lugar. Madalena, a cigana que ela havia encontrado 5 anos atrás, continuava a influenciar sua vida. Elisângela acabou se mudando para o pequeno apartamento de Madalena. Seus próprios pais haviam sucumbido ao alcoolismo, tornando impossível viver com eles. Elisângela e Madalena se tornaram grandes amigas e compartilhavam um vínculo profundo. A cigana amava Elisângela como se fosse sua própria filha e compartilhava com ela seus conhecimentos de quiromancia. Madalena era filha de um carpinteiro e de uma curandeira. Os pais dela moravam em uma cidade onde Madalena cresceu. Sua família tinha várias peculiaridades passadas de geração em geração. Primeiramente, o nascimento de uma menina em sua família era considerado incomum, já que principalmente tinham filhos homens. Madalena tinha 4 irmãos mais velhos. Sua mãe também lhe conferiu o dom da cura e ensinou-lhe a ler mãos, esses eram apenas os fundamentos. A mãe de Madalena acreditava que ela continuaria o trabalho deles na cidadezinha, curando as pessoas. No entanto, Madalena ficou fascinada pela quiromancia. Ela buscou um diploma em ornitologia, mas escolheu não trabalhar naquela área. Quando obteve seu diploma, Madalena já era bem versada em quiromancia, tendo lido numerosos livros, comparado observações e começado a praticar. Quando órgãos oficiais se interessaram por suas habilidades, ela fingiu ignorância, alegando ter apenas estudado psicologia e acusou os outros de serem enganados por suas manipulações, afirmando que as coincidências eram acidentais ou baseadas em sua compreensão da natureza humana e simples observação. A vida pessoal de Madalena teve seus desafios aos 16 anos. Ela cometeu um grave pecado. Deu à luz a uma filha, mas a deixou em um orfanato, assinando uma renúncia. A criança foi concebida com um homem que ela amava. No dia em que anunciou a gravidez a ele, ele disse que era casado. A mãe de Madalena a mandou morar com uma tia em uma cidadezinha distante. A tia de Madalena incutiu nela a crença de que entregar a criança a um casal incapaz de conceber era uma atitude nobre. Madalena, ainda ingênua e tola, sucumbiu às ideias da tia. Depois, quando cresceu, ela tentou incansavelmente encontrar sua filha, mas sem sucesso. O pai de Madalena acreditava que as meninas da família eram verdadeiros milagres e insistia que dar a criança era inconcebível. Por outro lado, sua mãe temia que ter um bebê sobrecarregasse a vida de Madalena e restringisse seu futuro. Ela se preocupava que Madalena nunca se casaria se ficasse com a criança. Contudo, após estudar sua própria mão, Madalena percebeu uma simples verdade. Ela não se casaria até encontrar sua filha.
As linhas em sua mão revelaram isso a ela. Ela estudou essas linhas, aprendendo tudo sobre seu destino e o aceitou resignada. Quando Elisângela entrou em sua vida, ela lembrava de sua filha. Às vezes, Madalena até imaginava que Elisângela era sua pequena garota perdida, exceto que Elisângela tinha seus próprios pais e era uma réplica exata de seu falecido pai. Embora Madalena sentisse um vínculo maternal com Elisângela, o relacionamento delas era mais semelhante à amizade. Quando chegou a hora de Elisângela deixar o dormitório, Madalena a convidou para ficar em sua casa e ela concordou. Para arrecadar dinheiro para a operação plástica, Elisângela pediu que Madalena ensinasse quiromancia. Eu não invento as coisas, explicou Madalena com um sorriso. Eu realmente consigo ver os destinos nas palmas das mãos das pessoas. Algumas pessoas me acusam de mentir, e há momentos em que é difícil ou quase impossível ler a palma de alguém. Não sei por que um quiromante renomado sugeriu que certos destinos são destinados a permanecer ocultos. É necessário, mas para que propósito, é desconhecido. No entanto, a maioria das mãos estão abertas à interpretação. Não é só conhecimento. Você também precisa possuir habilidade. Sem ele, você não verá nada. Madalena começou a ensinar Elisângela, que, surpreendentemente, aprendeu rápido. As duas praticaram juntas, e Elisângela conseguiu ver coisas na palma de Madalena que ela mesma não tinha conseguido ver. Eu vejo um trauma aquático e muito em breve, disse Elisângela. Você está lendo os sinais errados. Eu disse que eles precisam ser memorizados o melhor possível, Madalena rebateu. Elisângela balançou a cabeça. Olhe, eu tenho certeza disso. Madalena apertou os lábios descontente e olhou para sua própria mão, que ela tinha estudado milhões de vezes. Essa marca não estava aqui antes, exclamou ela, assustada. Eu te disse, disse Elisângela com orgulho na voz. Elisângela, você tem uma habilidade incrível. Você leu tudo corretamente. Espero que você não me deixe agora. Parece que vou precisar de tratamento e ajuda em breve. Elisângela balançou a cabeça. Claro que não vou te deixar. Não tenha medo, sua linha da vida não está interrompida. Tudo vai ficar bem. Você pode ver por si mesma. Madalena sentiu, mas ela percebeu que estava diante de um grande teste. Logo ela pegou um resfriado e esperou com temor pelas consequências da doença. Mas não houve nenhuma. Engajada em quiromancia, Madalena tinha um local de trabalho permanente. Durante o dia, ela vendia ingressos para o cinema e à noite ia ao parque. Era assim que ela vivia. Quando Madalena já havia se recuperado do resfriado, estava voltando para a casa do trabalho e escorregou. Ela caiu de forma tão brusca e inesperada que acabou fraturando o fêmur. Ela teve que ser submetida a uma cirurgia. Portanto, ela ficou acamada por muito tempo. E Elisângela cuidava dela. Enquanto isso, Elisângela não estava no casamento de Joana por acaso. Ela foi convidada para trabalhar como entretenimento para os convidados. Elisângela vestiu-se belamente. Sua máscara disfarçava habilmente seu rosto e cicatriz. Ela sabia como falar com a entonação certa para que uma pessoa sentisse e acreditasse. Madalena ensinara isso também. Enquanto isso, o casamento estava a todo vapor. Joana se retirou da multidão e sentou-se sozinha, repassando a bainha de seu vestido de noiva. Ah, estou procurando por ela em todo lugar, e ela está aqui sentada, triste. Fábio apareceu atrás dela. Me desculpe. Foi a vidente que me irritou. Eu não gosto de videntes. Se soubesse antecipadamente, teria pedido para tirá-la do cronograma. Mas eu tinha boas intenções. Me disseram que havia uma mulher que viria com um vestido lindo ao evento, e divertiria os convidados dando projeções incrivelmente precisas.
Uma charlatã, claro. E nada de especial. O que ela te disse? Joana olhou para Fábio. Ele não ouvirá a previsão, e ela não queria contar, especialmente porque a história remontava a um passado onde Joana se comportara mal. Ela sentia vergonha disso e não queria contar, muito menos lembrar. Muita bobagem. Ela trabalha nesse campo e não percebe que em um dia como esse não deveria dizer nada de ruim. Estragou toda a festa, disse Joana, ofendida. Fábio se aproximou e a beijou. Sei como consertar tudo. Hoje à noite te darei a noite mais inesquecível da sua vida. Quer fugir daqui? Ele sugeriu. Joana concordou. Ela se lembrou de como era feliz e tirou toda essa bobagem da cabeça. Eles passaram uma noite inesquecível na suíte de lua de mel. Tudo lá era da mais alta qualidade. Champanhe, morangos e uma cama do tamanho de um pequeno apartamento. Na manhã seguinte, Joana acordou sozinha. Percebeu que seu marido estava tomando banho e apressou-se para se juntar a ele. Entrou brincalhona no banheiro, mas Fábio não estava no chuveiro. Ele estava parado na pia. Droga! Não consigo fazer isso sozinho, resmungou, olhando-se no espelho. O que houve? Perguntou Joana. Uma lente de contato caiu e não consigo colocar outra. Sempre usei outra marca, mas pararam de produzir essas lentes. Joana se aproximou e virou o rosto dele em sua direção. Fábio olhou para ela, e ela viu que um dos olhos dele era verde e o outro, azul claro. Joana começou a recuar. O que é isso que te assusta? Não é contagioso. Não se preocupe. É apenas heterocromia. Uso lentes para visão, mas sempre uso uma para corrigir a cor também. Assim, há menos perguntas. Tenho isso desde criança. Joana olhou para ele como se ele tivesse feito uma revelação surpreendente para ela. Ela estava assustada, mas precisava se recompor. Me desculpe. Eu só não sabia. Por que você não me contou antes? Bem, nós não nos conhecemos há tanto tempo, para ser honesto. Acho que há muitas coisas que eu também não sei sobre você. Ele se aproximou e abraçou Joana. A mulher o abraçou de volta e até conseguiu esboçar um sorriso. Quase um de verdade. Então, ela acompanhou o marido até o trabalho e imediatamente ligou para os organizadores do casamento. Preciso encontrar a vidente. Diga a ela que um dos convidados se interessou e prometeu pagar muito se ela olhasse para a mão dela. E precisamos nos encontrar hoje. Elisângela, é claro, aceitou a oferta. Se soubesse quem queria encontrá-la, definitivamente teria recusado. Mas ela não suspeitava de nada e foi ao quarto de hotel que Joana havia alugado. Ela estava vestindo seu uniforme de trabalho usual, uma máscara e um vestido. Boa tarde, cumprimentou. Joana saiu do outro quarto. Ao vê-la, Elisângela começou a recuar. Eu sabia que você viria. Foi você quem me fez a previsão anos atrás, não foi? Joana se aproximou com determinação de Elisângela e removeu a máscara. Ela esperava ver qualquer pessoa, menos Elisângela. Chocada, Joana começou a recuar. É realmente você? Você é uma vidente? Como e por quê? Elisângela percebeu que não poderia evitar a conversa e sentou-se na poltrona. Joana lentamente sentou-se na cama à sua frente. Aquela vidente me ensinou a habilidade dela. É a quiromancia Kira, um pouco de psicologia. Eu não sabia que era o seu casamento. Me desculpe. Joana fixou o olhar no rosto de sua ex-amiga. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela não percebia o quanto sentia falta de Elisângela, pois ela era como uma família para ela. Como sua irmãzinha.
Você disse aquilo de propósito para me chatear? Perguntou Joana com esperança. As previsões têm que se tornar realidade. Não sou tão boa quanto Madalena, mas também vi problemas na sua mão vindo de um homem com olhos diferentes. Você encontrou o seu homem de olhos diferentes? Joana assentiu. E quem é? Perguntou Elisângela. É o meu marido. Descobri só esta manhã que ele usa lentes de contato. Preciso ir ver aquela cartomante. Sem ofensa, mas tenho dificuldade em acreditar nas suas habilidades de prever o futuro, que Elisângela deu de ombros e pegou a mão de Joana sem permissão. Joana não resistiu. Você passou por traumas. Você esteve sozinha por muito tempo, assim como antes. Você tem muito dinheiro, e alguém próximo a você está seriamente doente, mas não vai morrer. Quem é ele? Elisângela perguntou. Joana engoliu, chocada. Papai está sendo suspeito de algo. Ele está doente. Eles estão decidindo se é possível fazer uma operação. Elisângela olhou nos olhos de Joana. Eu não vejo funeral. Preciso verificar a mão dele, claro. Mas a sua parece bem, exceto pelo homem de olhos diferentes. Você ainda não desviou desse caminho, e você pode se machucar. É uma questão de vida ou morte, Joana. As palavras não convenceram Joana, então elas foram à casa de Madalena. Madalena estava em casa e abriu a porta com muletas. Olá, entrem. Madalena sorriu, não surpresa. 10 minutos depois, ela confirmou que o braço de Joana tinha todas as coisas que Elisângela mencionou. Joana ficou chocada quando a conversa acabou e era hora de ir embora. Ela se virou na porta. Eu senti tanto a sua falta, ela admitiu. Elisângela suspirou. A raiva havia passado há muito tempo. E eu também senti a sua falta. Se cuide e venha se precisar. Você sabe onde eu moro? Posso anotar seu número de telefone? Joana perguntou. Sim, claro. Elisângela ditou o número e Joana saiu. Os sentimentos eram mistos. Elisângela não sabia como lidar. Uma amizade assim é difícil de destruir. Pode resistir tanto a insultos quanto a separações. Vocês têm uma amizade de almas, não de mentes. Então, vocês continuarão voltando uma para a outra, Madalena concluiu. Elisângela sorriu para ela e mudou de assunto. Quer que eu faça uma sopa? Claro, vou ajudar, respondeu Madalena. E elas foram para a cozinha. Enquanto isso, Joana foi ao escritório do pai e lhe contou toda a história. Então foi por isso que vocês pararam de ser amigas. Sua mãe e eu ficamos intrigados com isso. Não foi legal da sua parte, mas eu não te culpo, querida. Vou verificar como o Fábio está. Na verdade, já o verifiquei. Não pude deixar de fazer isso, mas estou tentando ser mais cuidadoso. Agora ele será totalmente verificado. Enquanto isso, vá para casa. Eu não acho que ele seja um maníaco. No máximo, um golpista. Não acredito em previsões, mas vale a pena verificar. O pai de Elisângela estava pálido, doente, mas não tinha desistido dos negócios. Aliás, Elisângela disse que viu seus problemas na minha mão e disse que você vai sobreviver. Vai ficar bem, papai. O pai de Joana sorriu. Bem, isso é ótimo. Claro que ele não acreditou, mas as palavras dela foram um grande incentivo. Naquela noite, Joana estava sozinha com o marido. Ele tentou ser carinhoso e animá-la, mas ela não conseguia se controlar. Agora ela tinha medo do próprio marido. Ela acreditou na cartomante, e a previsão dela rapidamente se tornou realidade.
e ela afirmou ter visto a mesma coisa na palma da mão dela. Quando a noite caiu, Fábio começou a beijá-la. Mas Joana o rejeitou. Ele reagiu violentamente. O que há de errado? Você não estava assim ontem e eu estava preparando uma surpresa para você. Joana arqueou as sobrancelhas e perguntou que tipo de surpresa. Uma viagem de barco. Eu aluguei um barco só para nós. Joana balançou a cabeça e respondeu: eu fico enjoada no mar. Podemos partir amanhã de manhã e não minta sobre ficar enjoada. Eu perguntei especificamente aos seus pais sobre isso. Joana, o que está acontecendo? Estou chateada com aquela cartomante. Eu a encontrei hoje. Você sabe, ela disse que eu ia ficar doente e morrer. Joana mentiu. Fábio estendeu as mãos para ela e disse: menina tola, vem cá. Vem. Eu não vou te tocar. Vamos apenas deitar juntos. Joana foi até o marido e o abraçou. Ela se lembrou de todos aqueles velhos sentimentos e se agarrou a ele com força. No entanto, o medo ainda não a deixava. Ela tinha se tornado esposa dele, e isso provavelmente é tudo o que ele precisa, se for um golpista de casamento. Na manhã seguinte, assim que Joana acordou, ele começou a persuadi-la a ir nesta viagem. Que tal amanhã? Ela sugeriu. Você está diferente. Não aceito um não como resposta. Sou ou não sou seu marido? Afinal, você estava brincando. Joana assentiu e foi ao banheiro, onde mandou uma mensagem para Elisângela. Logo, Fábio bateu na porta. Você está aí dentro há muito tempo. Está tudo bem? Ele perguntou. Estou me arrumando. Me dê um minuto, ela gritou através da porta. Ela saiu do banheiro e o olhou com medo. Ele entendeu tudo só com aquele olhar. Joana passou por ele e ele entrou no banheiro. Um minuto depois, ele saiu com o celular dela. Venha logo. Você estava certa. Meu marido quer me matar. Ele questionou, lendo a mensagem do telefone dela. Joana começou a recuar, e Fábio cambaleou atrás dela. O que é isso? Joana, ela balançou a cabeça. Fique longe de mim. Ele permaneceu parado, cruzando os braços sobre o peito. Por favor, explique como você descobriu. Eu me esforcei muito para limpar meu passado, para que ninguém me incomodasse. Eu assumi a identidade de outro homem, até falsifiquei um passaporte. Fábio supostamente morreu em Bali 2 anos atrás. Graças a mim e ao Photoshop, seus amigos e família ainda acreditam que ele está vivo. A verdade é que ninguém realmente se importa com ele. Tudo o que importa é dinheiro. Não o verdadeiro valor de uma pessoa. Joana começou a recuar em terror, exclamando: vou gritar. Você pode gritar o quanto quiser, mas ninguém vai ouvir você. Você vai comigo de qualquer maneira. Eu planejei uma morte glamourosa para você. Você vai se afogar na água agora. Maravilhoso. Afinal, você simplesmente retornará ao seu habitat natural. Joana reuniu coragem e tentou correr em direção à porta. Mas ele a pegou e a jogou de volta. Ela começou a gritar. E foi então que ela foi atingida na cabeça. Quando acordou, encontrou-se em um barco. A brisa do mar alterava seu cabelo, e o som do motor a trouxe de volta à realidade. Sua cabeça latejava de dor. O ferimento em sua têmpora estava incrivelmente sensível. Ela olhou em volta, tentando distinguir o contorno fraco da costa. Você acordou? Eu estava começando a pensar que teria que jogar você na água. Agora você pode gritar. Ninguém pode te ajudar. Bem, grite. Fábio riu.
Por que você quer fazer isso? Por causa do dinheiro, claro. Garota rica e estúpida. Ele riu em seu rosto e parou o barco. Joana se tensionou, segundo o meu plano, vai demorar um pouco para te encontrarem. Sua mãe disse que você nadava bem, mas eu li na internet sobre quanto uma pessoa consegue nadar contra a corrente. Como você pode ver, é maré baixa hoje, e as ondas estarão contra você. Eu calculei a distância como uma margem maior do que uma pessoa normal pode nadar. Joana chorou. Só havia água ao redor, só água e mais nada. Não, por favor. Eu assinarei tudo para você. Eu mesma te darei o dinheiro, quanto você quiser. Por favor, não. Fábio passou a mão pelo rosto dela. Pule. Senão, não vou resistir e vou te jogar lá. Então os tubarões vão te encontrar ainda viva. Dizem que dói. Joana estava chorando. Ela virou as costas para ele e ele a empurrou para fora do barco com o pé. Joana se viu na água. Sua cabeça doía e ela se sentia tonta com as ondas a batendo. Ela esperou Fábio ligar o barco e ir embora, e então nadou atrás dele. Ela percebeu que nunca chegaria à costa, mas não entrou em pânico. Ela sabia que só tinha que fazer o seu trabalho, e era isso. Joana estava determinada a sobreviver, mas mesmo assim, após uma hora, ela se entregou ao desespero. Ainda não havia sinal de terra à vista. Ela estava indo na direção certa? Joana se deitou na água para descansar, mas as ondas afogavam. Ela começou a chorar. Elisângela recebeu a mensagem dela e imediatamente pegou um táxi para a casa de Joana. Quando chegou, viu Fábio colocar algo enrolado em um lençol no banco de trás e entrar no carro. Mantenha distância. Não chegue muito perto. Elisângela pediu ao motorista. O motorista estava assustado. O que diabos é isso? Ele perguntou. Temos que seguir aquele carro. Minha amiga está lá, disse Elisângela. Ela seguiu Fábio, mas o táxi ficou preso no trânsito. Ela pagou, saiu e seguiu a pé. Quando chegou à marina, o barco dele já havia partido. Ajuda. Eu preciso de ajuda, por favor. Ela implorou a um pescador. Bem, quanto dinheiro você tem? O pescador perguntou. Elisângela tirou algum dinheiro do bolso. O homem riu alto. Eu nem te daria um colete salva-vidas por esse dinheiro. Ela estava desesperada. O tempo passava, mas ninguém ajudava. Ela andava pela costa até encontrar um barco vazio. Um homem tinha acabado de sair dele e estava indo para o carro. Ele deve ter esquecido alguma coisa. Elisângela pulou no barco dele, rapidamente descobriu como ligar o motor e acelerou na direção que pensou que Fábio tinha ido. Logo, a guarda costeira estava atrás dela. Elisângela acelerou. A costa já estava longe, mas ela estava sendo perseguida. Finalmente à frente, um pequeno ponto na água apareceu. Elisângela percebeu que era Joana, e conforme se aproximava, ela riu aliviada. Elisângela parou o barco e ajudou a amiga a subir. Elas se abraçaram. Joana estava chorando. Como você ousa? Você não sabe nadar, não é? E repreendeu a amiga depois de se acalmar um pouco. Você escreveu que estava em apuros, e nós juramos quando crianças que não nos abandonaríamos. Eu não posso quebrar nosso voto. Elisângela respondeu. Mas eu quebrei. Eu te abandonei. Joana passou a mão na cicatriz de sua amiga. Você estava assustada no passado. Vamos esquecer isso. Eu te perdoei há muito tempo. Você não foi quem me atacou. Vamos sair.
Foi quando a guarda costeira alcançou-as. E Joana descreveu tudo em detalhes para eles. Quando as mulheres retornaram à costa, o pai de Joana estava esperando por elas. Ele abraçou sua filha e agradeceu a Elisângela, derramando palavras de gratidão. Descobri que Fábio é na verdade um vigarista com uma longa ficha criminal. Seu verdadeiro nome é Sérgio Brandão e ele é procurado como criminoso em 2 países. Graças a Deus vocês estão vivas. O pai de Joana levou-as para casa. Ele temia deixar sua filha sozinha até que Fábio fosse capturado. Em casa, Elisângela pediu para ver a palma da mão dele. Eu não acredito em nada disso, disse o homem. Eu também não acreditaria, se não fosse por essa previsão, eu estaria alimentando tubarões agora, gritou Joana da cozinha. Elisângela observou as linhas na mão dele. Você vai ficar bem. Sua doença não é fatal, e você ficará bem. Não é o que eles pensam. Você precisa fazer um check-up completo, não se submeter a uma cirurgia. Vá a outra clínica. Elisângela aconselhou. O homem prometeu trocar de médicos. À noite, a polícia informou que Fábio fora detido no aeroporto. Ele não tinha pais ricos. Sua mãe e pai haviam perdido contato com ele há muito tempo. Eram professores simples, e seu filho se tornou um vigarista. Ele foi imediatamente colocado em uma cela, onde aguardaria julgamento. Joana e Elisângela não queriam se separar naquela noite. Por que você não visita a Madalena e a mim? Elisângela perguntou. Não, eu não posso. Eu prometi ao papai que ficaria com ele hoje. Sabe, é um pouco vergonhoso pedir o divórcio 3 dias após o casamento. Então você pode continuar sendo esposa dele, brincou Elisângela. Joana balançou a cabeça e abraçou a amiga. Agora eu senti muito a sua falta. Elisângela voltou para casa e contou tudo para Madalena, que ficou muito feliz. Você viu aquele símbolo na sua mão, não viu? Ela perguntou. Vi, mas duvido que seja possível, respondeu Elisângela. Você precisa se reunir com sua família. Eu tenho um no meu braço também. Eu sabia há muito tempo que encontraria minha filha. Sabe, eu até pensei que fosse a Joana. O símbolo começou a se manifestar quando ela apareceu em nossa porta. Elisângela entendeu que também deveria se aproximar de sua família. Mas fazia muito tempo que ela não se dava bem com seus pais. Em sua família, apenas seu pai a entendia e a amava, mas ele já tinha ido embora há muito tempo. Sua mãe, francamente, não se importava com ela e nem mesmo lembrava de sua existência. Ela saía com seu novo marido. E era só nisso que a mulher estava interessada. Elisângela ficou ofendida com essa atitude, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Você não pode fazer as pessoas te amarem. Mais tarde, Joana apareceu novamente na porta de Elisângela. Nas mãos, ela tinha uma pasta com documentos. Eu nem sei como te dizer. Meu pai investigou sobre o Fábio por meios próprios e descobriu tudo sobre ele. Quando ele foi preso, meu pai decidiu investigar sobre vocês por meio de suas conexões. Madalena, disse Joana, entregando os documentos à mulher surpresa. Eu? É porque eu ensinei Elisângela a ler mãos? Não sei. Meu pai foi para a Alemanha. Fez exames lá. O que Elisângela disse foi confirmado. Ele não está doente. Não há nada de errado com ele. E uma cirurgia o arruinaria, tornando-o inválido. Elisângela, você salvou meu pai, mas ele não acredita nessas coisas. Ele pensou que vocês também tinham algum tipo de conexão. É loucura, mas ele pensou que os rivais de negócios dele estavam envenenando-o e tentando levá-lo ao túmulo. Você tinha essa informação? Ele tem ficado paranoico recentemente.
Aquela teoria até me assustou. O pai de vocês investigou ambas e descobriu algo muito interessante. Joana entregou a Elisângela e Madalena os dossiês coletados sobre elas. Elisângela nasceu de uma garota de 16 anos. E você, Madalena, era essa garota. Vê? Vocês se parecem, e isso pode explicar o dom de vocês. Ambas possuem esse dom, como mãe e filha, como irmãs. Joana se virou para Madalena. Ela estava chocada, começou a chorar e abraçou Elisângela, que estava ainda mais confusa. Ela começou a chamá-la de mãe. Por que você não me disse que eu fui adotada? Ela perguntou ao invés de cumprimentar. Um suspiro pesado foi ouvido do outro lado. Mas por que eu deveria? Eu te criei, meu marido e eu não podíamos conceber. E eu não queria filhos. E meu marido queria muito um. Seu pai, Elisângela, era quem se levantava à noite e te criava. Eu também, claro. Mas eu nunca gostei de crianças. Não posso evitar. É simplesmente como eu nasci. Mas nós te criamos. Nós te alimentamos. Você não precisa investigar isso. Aliás, como você descobriu? Ela perguntou. Elisângela percebeu que tinha que contar, pois, após muito tempo, sua mãe estava interessada em algo. Elisângela conversou com ela por um bom tempo e depois veio até Madalena. Vai ser difícil para mim te chamar de mãe, ela disse. Eu sei, mas para mim será fácil te chamar de filha. Madalena abraçou sem dizer uma palavra. A partir daquele dia, como as linhas na palma da mão de Madalena indicavam, sua vida melhorou. Ela finalmente se reuniu com sua filha, e logo conheceu um bom homem. Ela leu a sorte dele na praça e viu seu destino infeliz. Ele criava uma filha adolescente sozinho. Sua esposa o traiu, pegou todo o seu dinheiro, o deixou por outro homem. Eles começaram a se encontrar com frequência. Saíam para passear, conversavam sobre tudo. Enquanto isso, a vida de Elisângela também estava melhorando. Ela foi promovida no trabalho e se tornou chefe do departamento. Ela se aproximou muito de Joana novamente, como se aqueles anos nunca tivessem acontecido. E Joana levou sua amiga à melhor clínica da capital, onde ela fez uma cirurgia plástica. A jovem gastou todas as suas economias e corrigiu o erro do passado. Elisângela se tornou uma pessoa diferente enquanto a reabilitação estava em andamento. Elas moravam com o primo de Joana, José Fernandes. Ele tinha seu próprio apartamento lá e um pequeno negócio. Ele se apaixonou por Elisângela instantaneamente e começou a cortejá-la. Ela também simpatizou com o rapaz, e agora estão se preparando para o casamento. Joana, por outro lado, está curando as feridas da alma. Ela ainda está preocupada com seu casamento fracassado. Seu coração tem dificuldade para confiar nas pessoas depois de tal coisa. Mas ela está feliz que sua melhor amiga se tornará sua verdadeira irmã ao casar com seu primo. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!